Paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a cada um. Sou o pastor Arão. Estaremos falando sobre a lição 8 da quarto trimestre Betel. Falaremos sobre suicídio. Fique até o final deste vídeo e eu tenho certeza que a sua vida será abençoada. Pois bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a todos. Normalmente a gente começa o canal um pouco mais alegre, feliz, mas realmente é um tema muito difícil, complicado, principalmente para pessoas que já passaram por tais situações. E vamos ter um papo bem, não vai ser bem focado, realmente a gente vai focar naquilo que a lição vai trazendo para nós. Mas só quem já passou por este momento, por esta situação, sabe o quão difícil é. Então eu quero me atentar de forma muito rápida, breve e abranger todo o contexto. E eu quero que a sua vida seja abençoada realmente de uma forma especial, tá bom? 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas. Então eu peço para você, se inscreve no canal e nós estamos desenvolvendo todas as lições da Escola Bíblica Dominical e vamos trazer algumas palavras aqui para vocês, tá bom? Lição 8, o drama do suicídio. O texto áureo diz: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5, parte B. Verdade aplicada. Diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar este tema à luz da palavra de Deus. Nós vamos realmente trazer alguns aspectos, o porquê leva uma pessoa a cometer suicídio e como a Bíblia trata esses assuntos e como devemos agir diante de tais situações, tá bom? É um tema, como eu repeti, é muito complicado, difícil, quero ser bem breve mesmo. Suicídio é uma forma que ao mesmo tempo é difícil, mas é necessário nos nossos dias. Talvez nem sempre vamos trazer palavras de grande glória, de grandes coisas, mas Deus, Ele trata o completo da nossa vida. E este trimestre está trazendo realmente para olharmos para situações espirituais, do corpo, da alma, das emoções. O aumento que tem sido tão grande nos dias atuais, principalmente dentro da igreja, que tem se aumentado grande o número de pessoas acometidas pelo suicídio, tem preocupado a nossa vida, como tem sido a nossa vida espiritual, como tem sido a sua vida espiritual. Então, o drama do suicídio, ele traz aqui a configuração do que é suicídio. Ele traz duas palavras ou dois termos no latim, que é sui, que significa próprio, e o carredere, que significa matar. Suicídio, então, é quando a pessoa tem um desejo de autodestruição. É quando há um sentimento sobre a vida dessa pessoa que é insuportável, incontrolado, levando a pessoa a achar que tal motivação levará para resolver o seu problema, sendo que realmente isto agravará ainda mais, a dor ainda cada vez mais aumentará na sua vida. Por que as pessoas pensam no suicídio? Algumas definições que podemos trazer aqui é muito importante, é de muito valia, e isso que acontece eu quero trazer de forma prática, como a lição está trazendo. Então, a primeira forma que ele diz que a primeira intenção, porque as pessoas pensam no suicídio, é para chamar a atenção. Não da forma ruim, mas uma forma em que ela sente um vazio, de um alto desejo de que ela não está sendo vista, que ela está separada da sociedade, ela começa a achar que ela não é valiosa, que ela não tem valor diante daqueles que a rodeiam sobre a vida dela. Então, grande parte das pessoas que pensam dessa maneira, normalmente, ela, para chamar a atenção à sua dor, para chamar a atenção àquilo que ela está passando, ela
comete, né, o ato do suicídio, e vamos vendo que grande parte dessas pessoas escreve um bilhete, deixa um bilhete, um vídeo, e realmente é uma carência profunda em ser de fato amada e ser aceita pela sociedade e por onde ela está, pelo meio que ela está. Estejamos atentos, quero deixar um ponto aqui, àqueles que estão sobre a nossa volta. A pessoa que tem se afastado, a pessoa que tem se isolado demais, ela sente a necessidade de estar mais sozinho, isolado, porque o ser humano, a vida saudável de um homem, de alguém realmente saudável mentalmente, fomos criados para viver em sociedade. Quando o homem vai perdendo o sentido natural de alguém, que ele sai do seu sentido, vamos dizer, próprio, que Deus criou para o homem, que é o natural, algo realmente está errado. Então, aproxime-se, ame, observe a sua comunidade, observe seus familiares, observe na igreja a qual você está e nunca abandone a pessoa. E quando ela chegar a uma atenção, precisar de uma atenção, precisar de um conselho, dá a ela atenção. Vivemos nos dias de tecnologia onde o povo está conectado a todo momento no celular, em jogos eletrônicos, o capitalismo a todo momento se procurando, preços, promoções e tudo, e temos deixado o ser humano de lado, tá bom? Então esteja atento a essas pessoas, esteja atento àqueles que estão ao seu redor. Outra forma que a revista diz que é a tratativa de expiar um erro. Algumas pessoas vê alguma falha, um erro que a cometeu, ela olha para dentro de si e acha que não merece o perdão, que nada que ela faça redime o erro que ela cometeu. Ela diz: não sou digno de perdão, não há como me retratar diante dessa situação, e este desejo de suicídio para tentar acabar com essa dor ou achar que desta forma resultará e trará alívio ao seu erro, e ela vai com essa tendência até que ela cometa então o suicídio, de remediar. Ela às vezes ela trai, ela faz alguma coisa, as pessoas já perdoaram, as pessoas já entregaram tudo, falou, tá perdoado, mas o sentimento que ainda nela gera essa vontade de acabar com tudo, dela parar com essa dor e essa aflição. Você é perdoado por Deus. Sinta-se perdoado, porque Deus já pagou toda a nossa dor, toda a nossa pecado. A Bíblia diz em Isaías que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e através do seu castigo Ele nos traz a paz. Sinta-se perdoado pelo sangue de Jesus, e eu tenho certeza que a sua vida, Deus produzirá paz no seu coração, no seu espírito, e o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer em todas as situações. E se tem alguém dessa forma e você percebeu, que você seja um instrumento de Deus e permita que o Espírito Santo use a sua vida para sarar outras vidas. Outras razões é paixões, né? Ou paixão. Eu já tive amigos distantes que eu fiquei sabendo que por causa de um término de um relacionamento, por não aceitar a quebra de um relacionamento, ela também comete suicídio. É um processo em que a pessoa deixa de amar a si própria e começa a colocar o amor a outra vida, a outra pessoa acima de todas as coisas. Ela cresce tanto essa afeição, esse amor, que na subconsciência dela acredita que sem aquela pessoa ela não consegue viver, ela já não tem vida, já não tem futuro, e através deste sentimento levam as pessoas a tal ação, tá bom? Eu estou sendo bem rápido, bem breve, porque é uma lição muito forte, muito pesada, e eu tenho certeza que muitos que estão vendo, ou talvez você que está tentando ter uma base na sua aula, na sua classe, talvez pessoas passaram por este momento, né? Então é um momento realmente da gente refletir por essas situações, ou existem pessoas que estão pensando em tal ato, tem pessoas que estão ao nosso lado, mas a gente não conhece o íntimo, só Deus conhece, e através de uma forma
clara, objetiva, essa pessoa vai atentar para aquilo que está passando na sua mente, tá bom? Dinheiro também, outro ponto que a lição traz, pessoas que perdem um conceito na sociedade, que tinha um padrão de vida financeiro, que de um lado para o outro perde, as suas empresas falem, ou às vezes havia uma dívida no banco e já se vê uma situação de não conseguir pagar, de não resolver seus problemas. Hoje grandes pessoas pegam dinheiro emprestado e quando olham para essa situação, um abismo se fechando, parece que não há solução, elas também podem pensar no ato também de cometer suicídio também. E por último, doenças psíquicas. Também disfunções, né, da própria pessoa, uma doença psicológica, pode levar então este sentimento do suicídio. Eu acho interessante que o comentarista vai trazendo uma frase muito importante, que não podemos tratar, como foi tratado nas outras lições, que nem tudo é o inimigo, que nem todas as coisas é a ação do inimigo. Existem doenças fisiológicas, doenças que trazem no ser humano a tendência de tal situação. Então, entender que precisamos da ajuda de psicólogos, precisamos de profissionais estudados, juntamente com a palavra de Deus, com a instrução das revistas, do ensino, com o pastor, que você tenha alguém de perto para te instruir, para você conversar, ter um discipulador, ter alguém que realmente vai te ajudar nesta caminhada, nesses sentimentos, tá bom? O pano de fundo do suicídio. Então, a ausência de Deus traz um vazio enorme ao coração desta pessoa. Então, como vamos voltar um pouco, grande parte dessas pessoas se vê num beco sem saída. Vê como um vazio que não lhe traz uma solução específica. Ela se encontra realmente que a única solução, que a única forma de resolver este problema é tirando a própria vida. Mas se você está ouvindo esta mensagem, se você está ouvindo esta palavra, eu tenho que te falar que Jesus morreu por você. Jesus amou você tanto que ele entregou a própria vida para que você tenha o perdão, para que você seja preenchido por aquilo que Deus tem o melhor para a tua vida. Deus é a única que pode preencher a excelência do ser humano, preencher o completo do ser humano. Dinheiro, a gente pode viver até bem diante da sociedade, comprar muitas coisas, mas não pode comprar o preenchimento da alma do ser humano. Você pode ter fama, mas nunca vai preencher o auto completo do amigo perfeito, Pai, que é o nosso Deus sobre a nossa vida. Creia que Ele vai satisfazer o desejo do seu coração quando você buscar de todo o coração. Ele vai dar válvula de escape e a morte não é a solução para a sua vida. Deus lhe dará a vitória, tá bom? Lógico que, como aqui vai trazendo também, não podemos, como eu disse, que não podemos tratar tudo do ato maligno, mas também temos que estar atento à ação do maligno nessas situações. Porque o inimigo, ele é acusador. O inimigo, ele vai jogando a nossa batalha, como diz, não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra potestades, espíritos. E quando nós entendemos essa guerra espiritual e unimos tudo aquilo que está à disposição de nós estarmos atentos, temos que guerrear na batalha espiritual, mas temos que estar atento à nossa saúde mental também em tudo isso, tá bom? Vamos correr aqui para não ficar o vídeo muito longo. Vontade de morrer. Há na Bíblia, talvez você que está ouvindo, né, essa mensagem, talvez você não é cristão, mas se atentou a esta palavra, que na Bíblia existem algumas pessoas que tiveram o sentimento de morrer, que tiveram vontade realmente de morrer, que pediram a Deus
mas nunca atentaram contra a sua própria vida. Eles falaram, tiveram um momento de angústia que se Deus tirasse a vida deles, mas nunca de fato tomaram atitude para resolver. Por quê? Porque eles entenderam que é só Deus quem dá a vida e que pode tirá-la. Um exemplo é Jó, né? Jó passou por aflição, todo mundo sabe que Jó passou uma das maiores aflições já vivida por um ser humano. Que Deus permite que o inimigo comece a adentrar em algumas áreas de Jó. Então Jó passa problemas na área familiar, na área financeira, na sua saúde. Mas existe um momento de tanta aflição que em Jó 6, 8 e 9 ele diz: quem dera Deus cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espere. Que Deus quisesse quebrantar-me e soltar a sua mão, acabasse comigo. Então esse foi o desejo no momento em que Jó passou por ele. Outros também passaram, como Moisés. Moisés, quando ele realmente se cansa de tanta reclamação do povo, o povo começa a murmurar, questionar, lembrar do Egito. Chega um momento que em Números 11, 14, 15 diz, o próprio Moisés diz: eu não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tem achado graça aos teus olhos e não me deixaste ver meu mal. Isso foi palavra de Moisés num momento de aflição. Sabemos também que Elias, o profeta Elias, depois da morte dos profetas de Baal, que ele é perseguido por Jezabel, ele está na caverna e ele pede a Deus também a sua morte. Então entenda, homens passaram por essas situações. Você não é único, você passa por as aflições. Cristo falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci e você vencerá. Não há solução que Deus não possa resolver. Casos de suicídios que aconteceram na palavra de Deus. Existiu Saul, caso do rei que começou bem, mas por desobediência e sem demonstrar arrependimento, ele, ao ser encurralado pelo exército filisteu, ele se lança, se joga contra a sua espada e comete suicídio. Aitofel traiu Davi e seu caráter traidor, então a lição diz que levou ao desespero e a enforcar-se. Zinri promoveu um golpe para chegar ao poder e depois foi abandonado. E o caso mais concreto que vemos é o de Judas. Então Judas, ao trair Jesus, ele também comete este ato de suicídio. Vemos que todos aqueles que passaram por momentos de aflição, mas que tinham a sua confiança em Deus, Deus então restabeleceu a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Eles reconheceram que Deus poderia ajudar e Deus de fato ajudou a restabelecer este momento de saúde. Mas aqueles que andaram distanciados de Deus, aqueles que desobedeceram e continuaram com este pensamento sobre si, foram conduzidos pelo sentimento da desobediência, sucumbiram diante da pressão emocional e cometeram o suicídio. Deus, ele nos fortalece. Deus, através do seu Espírito Santo, sempre há palavras de esperança. A Bíblia diz que a dor pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. Nem toda dor, nem tudo que se passa é para sempre. A sua dor, Deus pode tirá-la. Não há nada impossível que Deus não pode arrancar. Não há nada impossível para que Deus possa trabalhar na sua vida para restabelecer isso. O que a Bíblia diz então sobre o suicídio? A Bíblia é contrária ao suicídio? Quando alguém comete um ato, às vezes comete o suicídio, ele quebra então, segundo a lição, dois principais mandamentos de Deus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo.
Achei interessante que o cristão ele só pode amar alguém se primeiro ele ama a si. Alguém só pode amar o seu próximo, aqueles que estão ao seu redor, quando de fato nós amamos a nós. Paulo, Efésios diz, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustém, como também o Senhor a sua igreja. Quando você ama, você quer o melhor para você. Você compra o melhor perfume, você compra a melhor roupa, você compra o melhor shampoo, você compra a melhor escova dental, você procura a melhor pasta dental. Tudo você ama você. Você compra creme para que a sua pele esteja melhor, você bebe água para que você tenha um corpo saudável. Isso é amar a si. E para que amamos as outras pessoas, nós devemos amar a nós. E quando fazemos tal ato contra a nossa vida, nós estamos quebrando este princípio. O princípio de amar a nós, de reconhecer que somos alguém que tem valor, que temos valor diante de Deus, que Deus não criou em vão. O ato do suicídio, ele é um ato de um homem querer ter o poder e o controle da sua vida. E nós devemos reconhecer que o controle da nossa vida está diante de Deus, diante do Pai. O cristão, quando vemos aqui que o Criador é quem determina o início e o término da vida e não a criatura. Creia em Deus que Ele pode resolver a sua vida. O que fazer quando um familiar se suicida? Ponto 3. É muito difícil, e aqui eu quero sair um pouco da lição para a gente falar pessoalmente, que a vida ela continua. É difícil, a dor é intensa, só quem já passou por este momento sabe a dor que é. A perca e um sentimento de tristeza que aflige a alma destes familiares. Mas eu venho te dizer que, por mais que a dor é grande, por mais que muitas coisas se passam, Deus pode curar essa dor. Deus pode curar esse sentimento de separação. Deus pode trazer alívio e paz à sua alma. Creia que Deus pode trazer o alívio e a paz. Não há nada, não há dor que Deus não pode arrancar. É triste, é difícil, a situação, por mais que pareça em solução, você se sente desesperado por esses momentos, mas Deus pode trazer a cura, Deus pode trazer o alívio que tanto você deseja para a sua vida. Pense também, o ponto 2 vai dizendo, aqueles que estão do seu lado, os seus familiares que também precisam de você. Aquele que tomou tal decisão se foi, mas existem familiares a qual precisa do seu suporte, precisa de alguém forte para ajudar eles, para também dar a continuidade à vida a eles, para também continuar dando sentido àqueles que ficaram e permaneceram. Aqueles que precisam de você, precisa do seu suporte, precisa de alguém dizendo vamos continuar, vamos lutar, por mais difícil que pareça, por mais que a situação é difícil, por mais que a dor é intensa, mas vamos permanecer firmes, porque Deus ainda nos concedeu vida. Que eu quero que você entenda que aqueles que estão ao seu redor precisam de você, precisa que você tome a atitude de continuar, de manter a vida e entender que não foi dado o ponto final, foi apenas um momento difícil e que Deus está reservando para nós algo muito maior ainda e aqueles que estão ao nosso redor do nosso cuidado. Aí a pergunta que as pessoas mais fazem talvez num velório: um suicida pode ir para o céu? A pergunta mais difícil talvez desta lição: será que o suicida pode ir para o céu? O comentarista ele não entra neste debate. O comentarista ele se coloca realmente numa visão importante, que não podemos sentar em um banco de
para ser juiz. Não podemos sentar num tribunal e querer julgar quem vai e quem não vai. Existem coisas que só quem determina é Deus. Que só determina é o Pai. E muitas pessoas querem, será que fulano foi? E não, só quem determina é Deus. Nós que ficamos devemos amar e acolher aqueles que ficaram. Apenas abraçar e consolar aqueles que estão. Porque teremos surpresa no céu. Porque a graça de Deus ela é imensa. Um exemplo a qual foi dado aqui no comentarista, que o ladrão, no seu último momento da cruz, ele se arrependeu. Ele pediu a Deus misericórdia que lembrasse dele no paraíso, e o próprio Deus deu a graça para ele e disse: hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Não cabe a nós, somente a Deus. Ame e abrace aqueles que estão ao seu redor, que passaram por tanta aflição. Amém? Deus abençoe. Novamente eu quero dizer que 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não estão inscritas no nosso canal, então eu peço, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer e fazer cada vez melhor, a motivar-nos. E é importante você deixar o like para entender se você gostou ou se não, se você já passou por este momento de tão de perto sobre o suicídio. Comente, vamos engajar aqui. Se tiver alguma pergunta, quero fazer alguns vídeos sobre algumas perguntas relacionadas, algumas dúvidas. Se eu não souber, a gente vai correr atrás. E eu peço aí encarecidamente a cada irmão que ore por nós, abençoe a nossa vida, se inscrever no canal e nos acompanhar. Tá bom? Deus abençoe a cada um de uma forma especial. E para finalizar, ainda que a morte é inevitável, não devemos buscá-la. E somente ao Pai compete a nossa vida. Ele dá a vida e é Ele quem tira a vida. E entenda que Deus tem o controle da tua vida. E mesmo a forma que Deus pode dar e tirar a vida, Ele determina vitórias e bênçãos para a sua vida. Terá aflição? Teremos dificuldades sim. Teremos dores e aflições. Mas Deus estará conosco em todos os momentos. Deus abençoe em nome de Jesus.